Fala pessoal, eu sou o André Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como adicionar uma Combo Box em um Data Grid View. Independente de você achar essa tarefa fácil ou não, se você já dominar o Windows Forms e achar essa tarefa fácil, ou se você estiver começando e ainda não tiver a mínima ideia de como fazer essa tarefa, é importante prestar atenção no que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, porque tem alguns detalhezinhos que a gente pode acabar se perdendo na hora de adicionar um Combo Box em um Data Grid View. Vou aqui começar com um projeto já meio estruturado, que não é nem um projeto, é um formulário com um grid, né, com Data Grid View, com 3 colunas. É assim, a gente não está focando aqui em construir um exemplo absurdo, a gente está fazendo alguma coisa simples para a gente entender como adicionar o Combo Box de maneira fácil, que dê para você entender e aplicar no seu projeto da maneira que você precisar. Esse projeto aqui tem só esse grid, esse formulário com esse grid, com essas 3 colunas. A ideia é a gente vai criar um Combo Box para cidade. Eu vou executar aqui o nosso projeto para ver como é que ele está. A gente tem aqui o Data Grid View sendo alimentado por uma Data Table, e a gente tem 4 linhas, e a gente tem aqui, ó, as cidades sendo exibidas aqui, e a ideia é criar então um Combo Box para essa coluna. Muito bem, como eu mostrei aqui, ó, a gente está alimentando esse Data Grid View como uma Data Table, mas se você precisar também alimentar com uma lista de objetos, você pode alimentar tranquilamente, como eu mostro aqui. É uma lista com objetos anônimos aqui, né? Que ela também vai funcionar da mesma maneira, igualzinho que a gente tinha com o Data Table. Eu vou trabalhar com o Data Table, que é o cenário mais utilizado, né? Ok, como é que a gente faz para criar uma lista, então, naquela coluna cidade do nosso grid? A gente tem algumas opções. A primeira opção é a gente criar uma lista fixa aqui no nosso campo de cidade, que não é a opção mais utilizada, mas vale a pena dar uma olhada nessa opção. A gente vai pegar aqui a nossa coluna, então, cidade. A gente vai transformar ela em Combo Box, porque aqui a gente está com uma coluna texto, né? A gente vai mudar para Combo Box. E aqui a gente tem a opção, ó, de adicionar os itens, que eu vou colocar aqui: Limeira, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, que são os itens que a gente tem nas nossas linhas. Vou executar aqui novamente o nosso projeto. E a gente tem aqui... Opa, não é Fortaleza que a gente tem o último item. Então a gente está recebendo esse erro aqui. É Brasília o último item. Então vamos editar aqui a nossa coluna novamente e vamos adicionar aqui Brasília na lista. É importante que quando a gente tem uma coluna Combo Box, como você notou esse erro aqui, a gente tem que ter todos os itens que estão sendo utilizados na nossa coluna, a gente tem que ter no nosso Combo Box, senão a gente vai receber aquele erro. E agora sim, a gente está aqui com a lista, ó. E se eu quiser ordenar essa lista, eu posso simplesmente vir aqui na coluna e adicionar aqui, ó, sorted como true. E aí a gente vai ver que a lista vai vir ordenada em ordem alfabética. A gente pode selecionar também se a gente quer ordenar ao contrário, mas não é o caso. A gente está ordenando aqui em ordem alfabética. Perfeito. Essa é a primeira opção, mas essa opção ela é pouco flexível, né? A gente vai ter que definir os itens manualmente na nossa lista e isso não é realidade, né? Não faz parte da realidade a gente ter uma lista fixa. Às vezes, a gente pode até ter uma lista desse tipo para algum tipo de status, né? Para definir, por exemplo, se um pedido já está aprovado ou um pedido ainda está em aberto, ou se o usuário já imprimiu o pedido, coisas desse tipo. Uma lista fixa até que pode ter uma certa utilidade essa opção. Mas, normalmente, o que acontece? A gente vai ter uma lista vindo de um banco de dados. A gente tem uma tabela no nosso banco que vai armazenar as opções para essa lista. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou emular isso criando uma outra Data Table aqui. Vou criar aqui DT Cidades, New Data Table. E aqui é como se a gente estivesse pegando os dados do banco, só que eu vou criar aqui manualmente a minha Data Table, ok? Vou criar aqui rapidinho para a gente não perder tempo. Ok, estou aqui com a minha Data Table com 5 linhas com as cidades: Limeira, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza. E agora como é que eu faço para configurar essa Data Table como fonte de dados da nossa coluna? A gente vai pegar aqui a nossa coluna, que chama Column Cidade, e a gente vai setar Data Source
igual a nossa DT cidades, que é a nossa data table. E a gente tem que falar aqui antes também qual que é o value member. O que é o value member? Ele indica qual a coluna da nossa fonte de dados que vai ser a ligação entre o valor escolhido no grid e a data table que está sendo alimentada, que está sendo utilizada para alimentar o grid. Imagine que eu tenho uma data table para listar as cidades que tem um ID e tem o nome da cidade, que é o que a gente vai ver aqui mais para frente. Eu poderia configurar o value member como ID da cidade, ou seja, eu quero controlar na minha data table o ID no grid, só que eu quero mostrar o nome da cidade. Eu poderia fazer value member igual ID. No nosso caso, a gente não tem uma coluna de ID ainda, a gente só tem uma coluna chamada cidade. Então, eu vou colocar aqui cidade. Depois a gente vai ver direito como fazer esse negócio do value member e do display member. No nosso caso, os dois vão apontar para a coluna cidade, que é a única coluna que a gente tem na nossa data table. Ok, vamos voltar aqui para o nosso formulário agora. Vamos editar a nossa coluna e vamos limpar a nossa lista, porque agora a gente não vai ter mais uma lista fixa, a gente vai ter uma lista vindo de um data source. Vou executar aqui e aí a gente vai receber aquele erro. Por quê? Eu recebi esse erro justamente quando eu estava treinando para fazer esse vídeo. E o problema é o seguinte, aqui o que aconteceu? A gente colocou o data source no nosso grid, a gente alimentou o grid, e aí que a gente foi alimentar o combo box. Mas o que acontece? No momento que eu setar o data source do grid, eu já tenho que estar com os valores da minha combo box disponíveis. E o que eu fiz aqui? Eu fiz ao contrário, eu primeiro populei o grid e depois populei o combo box. Eu tenho que fazer o seguinte, primeiro eu populo o combo box com as cidades e depois eu populo as pessoas, né? E aí vocês vão ver que a gente não tem mais aquele erro, né? Falando cada linha não encontrando a cidade, mas a gente tem um problema aqui falando que, como eu tenho um data source na coluna de cidades, eu não posso ordenar esse combo box. Lembrem que a gente configurou aqui uma ordenação quando a gente estava trabalhando anteriormente, e a gente não pode mais fazer isso. Eu vou mostrar para vocês já como que a gente vai ordenar nesse caso. Mas eu vou desativar aqui e executar para ver que está funcionando. Ok, temos aqui o nosso grid com o nosso combo box. Agora, como que eu ordeno essa lista nesse caso? Bom, uma opção é a gente trazer os dados já ordenados do banco de dados. Como eu não estou trabalhando com banco de dados aqui, não tem essa possibilidade. Eu poderia criar uma data view com essa data table e organizar ela da forma que eu quiser. Mas a gente tem aqui a opção, ó, dtcidades.defaultview.sort, que a gente pode configurar uma ordenação para view default da nossa data table. E aqui eu vou falar o seguinte, cidade ask, que é para ordenar a nossa data table pela coluna cidade de forma crescente. Vamos executar e vejam aqui, ó, que o nosso combo box agora está organizado, está ordenado de forma crescente. Muito bem, e como é que eu poderia fazer se eu tivesse uma coluna de ID e uma coluna com a cidade, né? Um ID do tipo inteiro. Então aqui, a criação da tabela, a gente teria o ID 1 até 5. E aqui, obviamente, a gente não teria o texto, né? A gente teria os IDs também, que no caso aqui, que vai também de 1 a 4 nesse caso, né? Porque a gente não tem nenhuma cidade com Fortaleza que tem ID 5. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai ter um erro falando que ele não está conseguindo encontrar. Por quê? Aqui eu coloquei 1 e aqui eu coloquei que o value member é cidade. Mas aí ele vai tentar achar qual item da nossa data table de cidades tem cidade igual a 1. E não tem nenhuma cidade igual a 1. A gente tem cidades com os nomes delas. O value member, então, aqui teria que ser o ID. Se a gente mudar para o ID, o que a gente vai fazer? A gente vai falar para o Data Grid View que eu quero controlar minha coluna pelo ID, mas eu quero que sejam mostrados os nomes das cidades. E é isso aí. Só um pequeno detalhe aqui, que eu vou mostrar para vocês como fazer com Data View, caso você ainda esteja tendo problema, esse Default View não esteja funcionando para você. Você pode simplesmente criar um Data View, New Data View, passando a sua Data Table, que no caso é cidades, e configurar o sort aqui no seu Data View. Da mesma forma que a gente criou ali o sort no Default View. E aí, ao invés de passar o Data Table cidades, a gente vai passar o nosso Data View para o nosso Combo Box.
e ele funciona da mesma maneira como vocês podem ver aqui. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil no projeto de vocês, onde vocês estejam precisando criar um combo box no seu Data Grid View. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, que isso ajuda muito na divulgação do conteúdo. Aproveita e dá uma conferida no meu site também, www.andrealveslima.com.br. Se inscreve na minha newsletter lá no meu site, que aí você vai conseguir baixar esse projeto de exemplo e também todos os outros projetos de exemplo dos vídeos e artigos que eu já escrevi lá no meu site. É isso aí, obrigado, até a próxima!